E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer o pós-jogo do Verdão. Palmeiras 3, Vasco 0. Verdão consegue mais 3 pontos no Campeonato Brasileiro e chega a 52 pontos. Palmeiras está na segunda colocação do campeonato. Estou trazendo aqui para vocês o troca de passes com tudo aí sobre essa partida. Onde está aqui para Vitor Roque e Flaco Lopes, galera. Os dois aí marcaram 3 gols do nosso Verdão nesta noite e garantiu mais uma vitória. Essa dupla aí que está bastante entrosada no ataque do nosso Verdão. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Palmeiras e Vasco, vamos falar sobre Palmeiras e Vasco. Jogo que aconteceu mais cedo lá no Allianz Parque, né? Depois da corrida do Sorria, Mansur. você está sendo filmado. Você vê, o povo tá de olho. Fala. 2 roubadas de bola e dos 2 primeiros gols e falha do centro da zaga, vamos dizer, do Vasco. E quando você toma esses 3 gols tão rápido, a pancada ela é muito grande para você recuperar, né, na verdade. E aconteceu algo parecido de Palmeiras, de igual do jogo contra o Inter, né? Fez 3 gols também rápido, o primeiro tempo contra o Inter acabou 4. E o segundo tempo o Palmeiras administrou, sem tomar grandes sustos nem nada, e ainda teve essa chance. O Palmeiras muito forte, né, de início de jogo, mas nesse momento da temporada, um time muito consistente. E um time letal, porque passou a fazer também muitos gols esses últimos jogos. A dupla Flaco-Roque continua impossível, cara, né? é espetacular como alguns momentos no futebol eles se encaixam, assim, os jogadores se transformam. E ainda teve esse gol do Flaco aí que estava impedido. Estava impedido. Um golaço, deixou... Foi o Lucas, né? Você não deixou pode o Lucas Oliveira no chão, sentado, coitado, olha lá. Você não pode dar brecha, né, cara, para os caras, porque eles estão afiados, é faca de açougueiro, né, cara? Pois é. Ó. Olha lá. Deixou sentado, olha, ele nem levantou, só ficou assistindo. Não, espetacular, assim, se for ver o momento do Palmeiras e jogar contra o Palmeiras aí no Allianz não tá muito fácil, não. Ô, Mansur, tá difícil para os adversários conseguirem. O Bahia, na última rodada, conseguiu, né, vencer o Palmeiras lá na Fonte Nova. O Vasco, que vinha de 7 jogos de invencibilidade, fez um jogo defensivo ruim hoje, né? É verdade que não contou com o Cuesta, por exemplo, que tem sido titular e deu uma consistência maior defensiva ali junto com o Robert Renan, mas só o desfalque explica. Claro que tem também a qualidade, o jeito de jogar do Palmeiras que tirou o conforto do Vasco, né? Na primeira parte do jogo ali. O Vasco não conseguia ficar muito com a bola como gosta, né? Primeiro assim, acho que primeiro tem virtudes do Palmeiras. Claro. De um time que foi muito capaz de ler a forma que o Vasco pretendia marcar e manipular essa marcação. O Vasco foi para partir para encaixes individuais na pressão, a saída de bola do Palmeiras, e o Palmeiras manipulou isso muito bem, com muita capacidade de atravessar o campo em poucos toques e matar o jogo. E, por outro lado, tem uma sucessão... Assim, o Vasco se preparou para o jogo com o Cruzeiro para não dar transição e não dar passe em profundidade para o Cruzeiro. Por quê? Porque era o forte do Cruzeiro e porque o Vasco defende a profundidade muito mal. O controle da profundidade da última linha de defesa do Vasco, muitas vezes ele é falho. Aí ele vai para o jogo com o Palmeiras e ele se expõe totalmente a esse tipo de jogada, né? O jogo é tão fora do habitual, assim, porque se você pensar o jogo com bola, o jogo jogado com bola, capacidade de ter controle, ter volume, se aproximar organizado da área do adversário, os primeiros 30 minutos em que o Palmeiras fez 3-0, a diferença com bola não era isso tudo, não. Não era. O Palmeiras teve as 3 primeiras oportunidades e fez os gols, porque a diferença estava no que era feito sem bola. Se o Palmeiras, naturalmente, é muito organizado para defender também, além do que é com bola, e defendia o Vasco bem, o Vasco não conseguia fazer. Eu vou até... A gente tem aqui o Piero. Vamos mostrar. Vamos mostrar. Porque, ó, isso aqui é o Palmeiras se preparando para sair e o Vasco fazendo a abordagem de marcação, ó. Aqui. O Vasco partindo para o encaixe individual. Aqui o Hugo Moura está saindo com o Aníbal. Por quê? O Nuno foi até a linha de defesa porque o Nuno seguia o Giai, que não ficou na base da jogada, que era o Aníbal quem fazia o terceiro da saída. Tanto que ele foi para lá. E aí, olha, vamos ver o que vai acontecer. O Gomes gira aqui. O Puma
teve que vir junto com o Veiga, que faz o movimento e chega antes dele. E o domínio do Veiga é espetacular também, né, Mansur? E já domina preparando domina o passe. pra frente, né? Tirando do Puma. Eu até peço perdão, porque eu falei que foram os 2 primeiros gols de bola roubada, não, né? Esse foi foi trabalho. E aí, o tal controle da profundidade. Olha como até a postura corporal dos integrantes da linha de defesa é diferente um do outro. O Lucas Oliveira Um está olhando para frente, esses dois guardando a linha, e o Paulo Henrique correndo para trás, justamente no espaço que ele vai dar condição para o passe. Vai tirar o impedimento. Ó. Saiu o uma passe. infelicidade E aí tem a também, infelicidade do Lucas. Aliás, a noite do Lucas Oliveira foi muito ruim, assim, né? Ele estava numa noite infeliz, ele participa dos 3 gols praticamente, né? Porque nessa ele tenta o corte e é infeliz, a bola acaba Tem um lance do sobrando. segundo gol que ele escorrega. O segundo gol ele escorrega, né? Aí o Hugo Moura chuta a bola em cima dele e a bola acaba sobrando para o Flaco. E depois ainda tem o gol anulado, né? Que ele sai na corrida com o Vitor Roque. O Vitor Roque deixa o Lucas sentado na área ali com um drible espetacular. Então não foi uma noite fácil para ele, não está sendo para ninguém, para enfrentar Vitor Roque e Flaco Lopes. Mas o Lucas Oliveira hoje teve uma noite complicada. Difícil. Né? E aqui é a mesma situação. O Vasco tentando fazer a marcação, Andreas com a bola, ó. E aí já escapa por aqui o Flaco. Só voltar aqui para a gente ver o detalhe do lance. E o Lucas Oliveira ficou na dúvida de quem marcar ali também, né, Mansur? Porque ele não sabe se ele vai no Felipe Anderson, que está um pouco mais à frente, ou se ele acompanha o Vitor Roque. Mas primeiro ele tem que defender profundidade, né? Mas o Palmeiras sempre... O PH mas ele titubeia, porque olha, o Vitor vai entrar e ele para olhando pro Felipe Anderson. Só que aqui tem uma consequência de novo dessa questão dos encaixes. Olha o Nuno, que foi fazer a marcação ao Giai, olha como ele está completamente fora da linha defensiva. Porque não é muito a dele, né? O Flaco vai fazer... A dele com o Veiga hoje deu super certo, assim, né? Jogadores talentosos, o Veiga está bastante tempo sem começar jogos, assim, né? Não estava tendo tanta oportunidade de lesão. Jogo, fez um belo jogo hoje, né? E participativo. E a qualidade do Andreas, técnica, também permite que essa saída de trás seja com muito mais qualidade. Dá muito mais possibilidade. Vamos ouvir os 2 treinadores, então? Abel Ferreira e Fernando Diniz falaram sobre essa vitória do Palmeiras no Allianz Parque. Começando pelo Abel. Eu já disse várias vezes, não vamos ganhar sempre, temos com o nosso campeonato fora de casa no Brasileirão tem sido muito competente, mas como te disse não vamos ganhar os jogos todos, mas sinceramente estava à espera, não foi surpresa para mim a resposta dos nossos jogadores, mas foi determinante essa mentalidade de aceitar o que aconteceu no Bahia, de aprender com o que aconteceu no Bahia, de entrar firme, forte e dinâmico neste jogo, procurar fazer um gol cedo, porque nós tínhamos um dia a menos de recuperação do que o nosso adversário, e nós sabemos que quando abrimos o jogo dá mais confiança, dá mais tranquilidade, e acho que no total do jogo acho que fomos merecedores desta vitória. Mesmo quem entrou nestes últimos minutos não aproveitou tanto o jogo, porque os de trás começaram a passar só para trás, né? O médio passava para o zagueiro para o lateral para o goleiro, e nós temos que continuar a jogar para a frente, a continuar a ser fiéis aos nossos princípios, mas contente com aquilo que foi o empenho, o desempenho, o esforço e a atitude competitiva da nossa equipa. Eu tenho muita consideração e respeito pelo Rogério Ceni, disse inclusive antes do jogo que para mim é um dos melhores treinadores brasileiros, é meu colega de profissão. Eu sei quanto difícil é, mas o meu foco não é comentar, porque o que ele disse, esse não é o meu foco, é uma opinião dele, e a opinião é opinião, como eu te disse. Respeito e admiro muito, e sei o quão difícil é ser profissional nesta profissão, mas ele é meu colega de trabalho, somos colegas de profissão, e eu, não é só com o Rogério Ceni, eu tenho muito respeito, muita admiração. O Galhardo temos uma afinidade e um respeito também mútuo, com todos os treinadores brasileiros eu tenho, mesmo com o Diniz, mesmo com todos os brasileiros, não tenho problema nenhum em dizer isso. Aliás, ele tem uma garrafa de vinho minha que eu presenteei, já não sei se foi ou no Flamengo ou no São Paulo, ou até mesmo agora no Bahia, não sei, mas foi um dos treinadores em que eu ofereci uma garrafa de vinho com todo o gosto, portanto
vou continuar focado só numa coisa, é melhorar a minha equipa, a melhorar os meus jogadores para que o Palmeiras continue a ganhar. Isso é o meu foco. Depois, as opiniões, cada um tem a sua. Tá aí, então, Abel Ferreira e Fernando Diniz. Abel falando menos do jogo, né? Mais de casos externos, né? A conversa com o Rogério Ceni. Bem elegante. Foi elegante. Eu acho legal. É bom. Tipo de situação que não dá em nada. Não vale a pena ficar alimentando, né? E o Diniz fazendo a leitura dele. Acho que ele até fala sobre o controle e tal, mas ficou evidente a dificuldade defensiva. De defender. Eu concordo com a leitura dele. Assim. Não era abaixo da crítica a partida do Vasco em relação ao que produzia quando tinha bola. A tentativa de jogar. Agora, não dá para defender tão mal um time como o Palmeiras, né? E o Vasco pagou muito por isso. Acho que tinha alguns problemas na ideia dele. O Jair acabou levando o Nuno muito lá para trás e o Nuno ficou muito fora do jogo, sacrificado. Corrigir, né? Que era mais fácil corrigir. Na hora que os jogadores moviam posição, chegava antes os jogadores do Palmeiras. Acho que com o Verratti e Coutinho esse plano é difícil de executar por muito tempo, porque a primeira pressão acaba não sendo tão intensa o tempo todo. Acho que teve uma série de questões. Agora, o comportamento da última linha defensiva eu acho que é um problema mais crônico. E isso é passo a passo de melhora de time, que isso demonstra também fragilidades na montagem e na construção de uma equipe mais forte, mais consistente, que o Vasco ele acaba sofrendo, né? Eu demorei para fazer um ajuste, nem foi só por causa do Nuno lá, né? Porque teve as jogadas por dentro, mas realmente teve dificuldade. Eu também concordo com a leitura dele que tem. Porém, o Vasco, uma equipe como o Vasco, ainda vai ter jogos desse jeito, com equipes mais fortes. Faz parte, né? Vinha de 7 jogos sem perder, volta a ser derrotado no Campeonato Brasileiro, o Vasco hoje para o Palmeiras. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!